Olá, tudo bem? Eu sou a doutoranda Virgínia Costa, faço parte do programa do Instituto de Saúde Coletiva, o programa de pós-graduação em saúde coletiva, na modalidade de doutorado. Eu tenho como orientador o professor Vanderlei Pignatti e como co-orientadora a professora doutora Márcia Montanari Correia. Esse trabalho, né, da mostra, nós vamos estar falando um pouco sobre a mortalidade por doença renal crônica, as DRC, em Mato Grosso, no período de recorte de 2011 a 2022. Lembrando que essa é uma avaliação inicial, né, um levantamento inicial do projeto de tese, a partir de dados secundários que estão disponíveis via DataSource Tabnet, para a gente entender um pouco sobre o território do Mato Grosso e suas correlações, para falar de doença renal sob o contexto do agronegócio, que é o objetivo da tese. Introdução, então, inicialmente a gente traz a definição, né, que muitas doenças podem afetar o rim humano, dentre elas a doença renal. A patologia da doença renal trata-se de uma situação, né, em que o rim ele não consegue mais fazer uma função básica, que é a filtração do sangue, de forma adequada. E também de controlar outras funções que são específicas, né, do sistema renal, que ele vai trabalhar com o equilíbrio do pH sanguíneo, então o equilíbrio ácido básico, e também ele controla a pressão arterial sistêmica. A doença renal ela pode ser dividida em doença aguda e crônica. A doença renal aguda, ela começa, né, normalmente está relacionado com algumas patologias, principalmente infecção, e pode ter cura, pode ter uma evolução para a cura. Contudo, quando eu falo de doença renal crônica, eu já não tenho a possibilidade de cura. Estima-se, né, que a doença renal crônica, que é aquela que não tem cura, ela afeta no mundo 10% da população. No Brasil, alguns estudos trazidos por Prudente e Martins, eles falam que a prevalência de pacientes dialíticos que têm doença renal crônica e faz algum tipo de terapia substitutiva dobrou nos últimos 8 anos. Aqui eu trago para vocês dados, né, do último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que aponta, né, traz uma linha cronológica de 2003 a 2022, que nós conseguimos perceber que há uma crescente no número de diagnósticos e de pacientes dialíticos, né, no Brasil. Então, em 2022, o Brasil tinha, fazendo diálise, 153.831 pessoas. Voltado para o Centro-Oeste, nós temos uma prevalência de 678 casos para cada milhão de habitantes, tá? De pacientes que fazem diálise. As causas mais tradicionais que levam o paciente a uma doença renal crônica que vai evoluir para um processo de diálise, né, uma terapia substitutiva de filtração, é a diabetes mellitus descompensada ou não tratada, a hipertensão arterial também descompensada e infecções. Contudo, nos últimos anos, né, vão se percebendo outros fatores associados à ocorrência ou aumento da ocorrência de doença crônica, doença renal crônica. Entre elas vão ser mensurados, né, vão ser abordados fatores ambientais e ocupacionais. E são citados na literatura a exposição a agroquímicos, a exposição a metais pesados como o cândio e o arsênio e também a qualidade da água de consumo e do alimento, tá? Então, o objetivo desse trabalho, inicialmente, é descrever um pouco sobre a mortalidade por doença renal crônica no Mato Grosso, no período de 2011 a 2022. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, que foi feito através de dados secundários, disponíveis, né? Esses dados são disponíveis para domínio público, através da plataforma do DataSource Tabnet. O levantamento foi feito agora em 2024, só que nós temos os últimos dados disponíveis até 2022 e foi utilizado os CIDs, né, para fazer o levantamento, N17, N18 e N19. Como resultado, eu trago para vocês, então, que assim como no Brasil, né, nós temos uma crescente, uma linha ascendente de casos de doença renal crônica, o Mato Grosso também vivencia isso, com exceção dos anos de 2013 e 2020, que nós tivemos uma ligeira queda. Mas, contudo, o outro ano superou, né, o ano anterior de casos. Então, atualmente, nós temos esses dados que eu trago, é o número de óbitos. Então, nós temos muitos pacientes dialíticos e desses, alguns evoluíram para óbito. Os que evoluíram para óbito, então, em 2022, nós tivemos 421 casos, tá?
Se nós formos avaliar por município, o município que tem o maior número de casos, aqui são casos, números absolutos, não são taxas, está em Cuiabá. Então, Cuiabá tem quase 44 casos nesses últimos 12 anos, né, no montante desses últimos 12 anos. E depois nós vamos ter um aumento também dessas ocorrências, um maior número de ocorrências em Rondonópolis, Várzea Grande, né, depois Tangará, Sinop e por último Alta Floresta. Lembrando só que dentre aqueles municípios que nós citamos, nós trouxemos os 10 mais com maior número de casos. Com relação a sexo, nós temos um maior número de óbitos entre os homens, tá? E essa elevação do número de óbitos entre os homens, ela é também presente desde 2011 até 2022. Nós não trouxemos tantos dados por causa da questão do tempo de apresentação e de discussão sobre isso, mas nós percebemos que é importante ressaltar que a doença renal é um problema de saúde pública, né, a doença renal crônica principalmente. É importante que, apesar de os avanços tecnológicos, né, e as técnicas de diálise que estão disponíveis, que cada vez mais a gente consiga ter diagnóstico dessas pessoas com doença renal crônica, pois há uma alta mortalidade por essa doença na nossa região. Os dados coletados, eles reforçam que também são os dados do Brasil, já traziam de informação, que é que há uma crescente do número de óbitos por doença renal crônica no nosso município, e no nosso município de Cuiabá e no nosso estado de Mato Grosso, e essa ocorrência está relacionada principalmente aos homens. Então, esse é um público que necessita de maiores intervenções. Essas são algumas das nossas referências e obrigada.